Pessoal, graça e paz. Nós fugimos um pouco daquela aula mais teórica, de ficar falando sobre de onde veio a origem da palavra igreja ou eclesiologia, mas então nós entramos por um caminho de comparação, de tipologia, de simbologia, e isso é bom porque ajuda-nos a memorizar. Então, nós falamos na primeira aula sobre corpo, templo e edifício. Corpo, edifício e noiva, né? Depois nós falamos sobre a comparação do tabernáculo de Cristo. E hoje nós estaremos falando sobre Ruth, uma análise do livro de Ruth. Na verdade, nós não temos aqui a intenção de esmiuçar o livro de Ruth, quem é o seu autor ou a data que foi escrita, mas temos uma comparação aqui, principalmente na questão de simbologia, de tipologia, como Ruth como um tipo, como alguém que vai simbolizar a igreja. Um dos maiores exemplos de igreja é Ruth, tá bom? Bom, aqui nós temos uma imagem, fique com ela aí, né? Tirei do site aqui da Testemunho de Jeová, né? Nada a ver, mas foi retirada deles. Então, duas mulheres se abraçando, Ruth e Noemi. Eu escrevi ali. Qual que é a ideia disso aqui? É o amor entre duas mulheres. E por incrível que se pareça, na verdade, é nora, né? E sogra. Na verdade, esse livro, essa história, ela vai mostrar a nora demonstrando amor pela sua sogra. Bom, pessoal, vamos então na história para a gente começar então a dar uma observada. O marido de Noemi morreu e seus dois filhos se casaram com mulheres moabitas, mas morreram sem ter filhos. Só para a gente ter uma ideia disso aqui, acontece o seguinte: acontece que houve uma fome em Israel e o marido de Noemi desceu com a família toda, os filhos, e foram para habitar nas terras dos Moabitas. E lá na terra dos Moabitas, morreu tanto o marido de Noemi e os dois filhos. E só que as esposas ficaram. Então ficaram 3 mulheres. A esposa de Elimeleque, que era o marido de Noemi, e as duas esposas dos filhos. Ficaram todo mundo sem marido, 3 mulheres. Bom, tem a lei, se eu não me engano, do Levirato, e essa lei, ela mandava que quando um homem morria sem deixar filho, então alguém da família, o próximo irmão, deveria casar com essa mulher, no caso com a cunhada, e dar um filho, que o filho nem seria para ele, seria para o que morreu. Porque naquele tempo ter filho era muito importante, né? Muito importante mesmo. As pessoas queriam morrer se não tivesse filho. Então essa questão de casar, de o cunhado, no caso, dar um filho, né, para a esposa do marido falecido, né, era uma coisa muito importante até nessa época. Vamos observar aqui no gráfico que eu fiz aqui. Elimeleque e Noemi era um casal, era o marido e mulher. Eles tiveram os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Então desce para a terra de Moabe Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. Os 4 desceram. Na terra dos Moabitas, morre Elimeleque, morre Malom e morre Quilion. Sobrou Noemi e Ruth e Orfa, certo? Bom, Ruth foi uma mulher moabita que decidiu seguir a Deus. Resolveu seguir a sua sogra
E Deus abençoou Ruth por sua fidelidade. Ruth foi bisavó de Davi. Gente, vamos observar uma coisa aqui. Ruth saiu de um lugar, era Moabe. Ela não era da terra prometida. Ela não era do povo escolhido, que Deus escolheu. Ruth saiu de um povo que não tinha ligação direta, na verdade, com o povo de Israel. Então Ruth vai, segue a sua sogra e volta para a terra que não era dela, volta para um povo que não era seu, e para um Deus também que até então não era Deus dela, e Deus abençoou essa mulher tanto, mas tanto, que ela foi bisavó, Ruth foi bisavó do rei Davi, ou seja, a linhagem dessa mulher acabou fazendo parte da linhagem do rei de Israel e, consequentemente, Jesus Cristo, que é o filho de Davi. Jesus não é filho de Davi? Não é da mesma linhagem? Não veio da tribo de Judá? Então, se vocês observar aqui, vocês observarão que essa mulher, essa ligação com o povo que não era de Israel, o Jesus Cristo vindo dessa linhagem também, isso tem tudo a ver com o plano de Deus para salvar toda a humanidade e não apenas uma nação pequenininha como a de Israel. Vamos lá? Quem é as duas esposas? Vamos observar então agora que as duas esposas. Gente, essa aula tem o objetivo de comparar o livro de Ruth e Ruth com a igreja. Nós estamos numa matéria de eclesiologia. Então, o que é que nós temos aqui? Orfa e Ruth, as duas esposas. Orfa significa juba, pescoço elegante. Ruth significa fiel, amorosa. Ruth significa amorosa, plena beleza e amiga. Então vamos lá, observe aqui o gráfico. Orfa significa juba, pescoço elegante. Ruth significa plena beleza, amiga. Plena beleza e amiga. E isto é o significado de Ruth. Então aqui nós temos dois modelos de igreja, dois modelos. Vamos imaginar que a sogra dessas duas mulheres moabitas, que Noemi, tenham ensinado sobre o Deus de Israel para as duas nora. Orfa é um tipo de igreja emocional. Orfa é um tipo de igreja que a juba, lembra da juba do leão? A juba do leão faz o leão ter a impressão, faz dar a sensação de que o leão é mais forte, é maior do que ele realmente é. Se rapa a juba do leão, ele vira um gatinho, não é verdade? Então a juba é aquele tipo de igreja inchada, aquele tipo de pessoas que faz mais barulho, que tem mais conversa do que realmente faz parte da família de Deus. Pescoço elegante. Lembra da girafa com aquele pescoção, né? Tem aquela música, né? E a girafa quando quer ser xereta, por causa do pescoço elegante, anda empinada. Já reparou como é que uma girafa anda toda elegante? Então, Orfa é o tipo da igreja emocional. É o tipo da igreja que parece, mas não é. É o tipo da igreja elegante, que desfila, que faz show, que faz eventos, mas que realmente não tem uma essência de Jesus, do Evangelho dentro dela. E a Ruth é a beleza plena. Beleza plena. Isso mostra a beleza da igreja. Amiga. Tá? Vamos pular isso aqui para a gente observar aqui. Por que Orfa é a igreja emotiva, é a igreja emocional? Porque no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 14, diz assim: e levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Vamos voltar aqui? Voltando. Orfa beijou a sua sogra. Igreja emocional que beija, que chora. Mas Ruth se apegou a ela.
Aqui nós temos dois modelos de igreja. Aquela igreja que chora, ou aquele crente que chega na igreja, ele faz show, ele chora, ele faz teatro, ele joelha na frente da igreja, ele rola no chão, ele derrama lágrimas. Quando alguém pede uma ajuda para a igreja, ele é o primeiro a levantar a mão e vai correndo com o envelope e faz aquela festa toda. É aquela pessoa emotiva, que tem a juba grande, que tem o pescoço grande, mas infelizmente é uma emoção que não faz parte do que o cristianismo realmente precisa e do que o cristianismo realmente é. Em compensação, a outra igreja é a igreja Ruth. Ruth é que se apegou a ela. Nós não devemos ficar apenas fazendo festa na igreja, fazendo show na igreja, aparecendo na igreja, desfilando na igreja com o pescoço elegante, mostrando uma juba que não tem, tá? Mostrando uma santidade que não existe e que nem precisa. Às vezes as pessoas querem ser mais santo do que Deus. Então você pode mentir para mim, você pode mentir para as pessoas que estão ao seu redor, mas Deus sabe quem você realmente é quando ninguém está te vendo. Pescoço elegante, quer mostrar, fez isso, fez aquilo outro, tem aquilo outro, e fica mostrando, fica contando vantagens da igreja. Eu sempre digo que não é nada eu não sou, ele é, eu não tenho, ele dá, não sou eu. O evangelho de Jesus Cristo não é um pescoço elegante, não é para projetar ninguém dentro da igreja. O evangelho de Cristo é um evangelho de amizade, de companheirismo, de corpo, de união. Isso é o evangelho de Cristo. Não é para ficar desfilando ninguém com o pescoço comprido na igreja. Então, um tipo de igreja que faz festa, que emociona, que chora. E um tipo de igreja que se apega, que ama, que realmente sente dores de parto, que realmente chora pelo estado que vivemos, estado de crise financeira, crise emocional, crise espiritual, crise de relação. A igreja tem que chorar por isso, chorar. Livro de capítulo 1:16 diz assim, Ruth falando para sua sogra, tá? A outra igreja, que é órfã, ela chorou, ela beijou, mas ela ficou para trás, ela deixou Ruth seguir com a sua sogra para a terra de Israel, e ela ficou com o povo dela e com o Deus dela. Então aquela pessoa que chega na igreja, faz muito show, faz muita festa, mas realmente não deixa Deus entrar no seu coração, ele entra na igreja, a igreja não entra nele. Ele entra no cristianismo e Cristo não entra na vida dele. É uma pessoa que fica na terra de Moabe, que fica com os moabitas. E aquela pessoa que realmente se apega, ela segue as pisadas do mestre, ela segue Jesus. Olha o relato de Ruth, no capítulo 1:16, parte B do versículo, tá vendo? A metade debaixo do versículo. Porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, eu pousarei. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Isso é conversão. Ela converteu realmente ao evangelho, na verdade na época, ao judaísmo ou ao Deus de Israel. Versículo 20 diz assim, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi é porque ela era fértil, não é? Noemi porque era fértil. Então ela não queria mais ser chamada de Noemi, ela queria ser chamada de Mara. Noemi significa cheia e Mara é amarga. O que acontece aqui? Mas ela não sabia que Deus estava provendo, que Deus estava buscando por ali uma igreja verdadeira, uma Ruth, para dar luz a Davi, que futuramente viria o próprio Jesus Cristo. Disse ela, deixa-me colher espigas. Gente, vamos lá. Então Ruth chegou na terra da sua sogra Noemi. Chegou lá,
o que Ruth foi fazer? Ela foi trabalhar. Então ela foi correndo lá e pediu no campo: você deixa eu colher umas espigas entre as gavelas após os segadores. Gente, após os segadores, quando os segadores recolhiam o fruto da terra, as espigas, então o que sobrava, que ninguém queria mais, ou que eles esqueciam, ou que não viam, o que era pequenininho, que não valia a pena, então ela pediu: deixa eu colher aquelas espiguinhas que sobram, aquelas coisinhas que ninguém quer mais. Deixa eu fazer alguma coisa, eu preciso. Agora ela já está na terra de Israel, ela saiu para o campo para trabalhar e ela pediu: deixa eu fazer alguma coisa. O que nós aprendemos com isso aqui? Que Ruth, que igreja, como Ruth, um exemplo de uma pessoa pela outra. Você chega na igreja, então às vezes você não tem muita oportunidade ou oportunidade nenhuma. Porque tem muita gente às vezes querendo aparecer, querendo ser melhor do que você, procurando destaque, mas você vai escolher juntar as espigas após os segadores. Isso é um serviço que ninguém quer. Isso é um serviço humilhante, vexatório. Isso é um serviço que não traz status para ninguém. É aquele tipo de pessoas que quer varrer um chão da igreja, quer limpar a igreja. Eu quero ficar na porta da igreja, eu quero atender as pessoas que chegam na igreja. Vai até o pastor ou qualquer obreiro da igreja, pede: me dá uns folhetos para eu entregar na minha rua, no meu prédio, na minha casa. Isso é um trabalho que ninguém vê. É trabalho de quem está lá atrás. Não é trabalho de quem está na frente colhendo os melhores. É trabalho de quem vai após os segadores, colhendo aquilo que ninguém quer colher. Isso é o trabalho de igreja verdadeira. Faz um serviço que ninguém quer. Faz um serviço que está rejeitado pela sociedade. Ganhar dinheiro todo mundo quer. Aparecer todo mundo quer. Viajar para Israel todo mundo quer. Mas colher após os segadores. Ficar na esquina convidando as pessoas. Falar de Jesus para quem está desesperado em uma praça, em uma calçada. Isso aí nem todo mundo quer fazer. Não dá status. Não vai sair na televisão, não vai sair no jornal e não vai dar dinheiro. É preciso de que Deus levante pessoas que têm coragem de ir após os segadores, entre as gavelas, para colher o que eles deixaram passar batido. É preciso que Deus levante pessoas que vai como bom samaritano. Diz a Bíblia que passou a história do bom samaritano, passou o sacerdote e não se importou, passou o levita e não se importou, então passa o samaritano depois dos segadores. Quem eram os segadores? Era o sacerdote, era o levita, mas vem depois deles o samaritano. Samaritano que vem também de uma terra que ninguém queria, vem de um lugar que não era um povo puro, escolhido por Deus. Eles acreditavam nisso, pensavam que era assim, que Deus fazia acepção de pessoas. Então precisa de Deus levantar pessoas assim. Quer ver outro exemplo de pessoas também que estavam colhendo ali? Gideão. Quando Deus vai falar com Gideão, Gideão está fazendo o quê? Ele está malhando o trigo ali escondido, para que ninguém perceba, para que os inimigos não encontrem ele ali. Ele está fazendo alguma coisa escondida, aproveitando, tentando salvar um alimento. É o tipo de pessoas que faz um serviço que ninguém quer fazer. Se você só quer pregar o dia que a igreja está cheia, só quer fazer louvor o dia que tem instrumentista bom, dos melhores, só quando o som está bom, só no dia de domingo, onde todo mundo está te vendo, você não é do tipo de Ruth que vai após os segadores. Você quer ir na frente para aparecer. E Deus não precisa desse tipo de pessoa, porque a única pessoa que tem que aparecer é Jesus Cristo. Bom, acontece que depois que Ruth foi permitida a colher, não é porque eles eram bonzinhos não. Os trabalhadores, os segadores, deixaram Ruth colher as espigas, porque a lei mandava colher. Tinha uma lei que dizia que, olha, o que ficar para trás, o que cair no chão, você não pode pegar, deixa para o pobre. Então a lei daquele tempo de Israel mandava que deixasse algumas coisas no chão, que caísse, não era para pegar o que caiu, não era para colher aquilo que esquecesse,
era para deixar para que alguém que estivesse passando necessidade colhesse. Igreja precisa de ajudar as pessoas que precisam. Igreja precisa de estender as mãos para quem é necessitado. Então deixaram ela fazer um serviço. Não é porque foram bonzinhos, não, é porque a lei mandava deixar colher. Então Boaz, que era o dono do campo, ele chega e fala assim: olha, quem é essa mulher que está aí? Então eles dão um testemunho dela. Fala assim: olha, ela está colhendo desde de manhã. E desde que chegou que ela não para de trabalhar. Ou seja, já tinha um testemunho de que Ruth era uma pessoa esforçada, uma pessoa que trabalhava, uma pessoa que tinha vontade de fazer as coisas. Agora a fama de Ruth já estava correndo entre o campo. Agora já sabia que Ruth era uma pessoa que podia se contar. Agora já sabia que Ruth não era uma anônima qualquer. E como é que ela conseguiu isso? Ela conseguiu isso colhendo o que ninguém queria, fazendo o que ninguém queria. Então Boaz vai até Ruth e fala assim: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém daqui ficarás com as minhas moças. Boaz aqui, que é o dono do campo, simboliza o próprio Deus, que é o dono da terra, que é o dono da igreja, que é o dono da seara que eles estavam colhendo. Então agora ela tem a aprovação do Senhor do campo para permanecer. E olha só o que ele fala com ela: não vás colher em outro campo. Em outras palavras, não desvia. Quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Em outras palavras, fique firme na vocação que Deus te chamou. Em outras palavras, os campos estão brancos para ceifas. Em outras palavras, não fique de igreja em igreja correndo atrás de vários donos de campo, porque se você está diante de Cristo, você está no lugar certo. Continue ajudando a sua igreja. E nem tampouco porém ficarás aqui com as minhas moças. Então Boaz já adotou essa moça, já adotou Ruth. Os teus olhos estarão atentos ao campo, atentos no campo que cegarem. E irás após elas e não dê ordem aos moços para não te molestarem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Gente, preste atenção numa coisa aqui. Boaz falou assim com os moços dele: não molestem, não incomodem, não mexam com ela, não atrapalhem. Ela já tem agora a proteção do dono do campo, do dono da seara. Agora tem proteção de Deus. Agora já é a menina dos olhos do dono do campo. Agora já é a menina dos olhos de Deus. É você quando começa a fazer algo para Deus, então Deus guarda a sua vida, Deus cobre a sua vida, Deus começa a proteger a sua vida, porque você está trabalhando em prol da seara. E tendo sede, vai ao campo, aos vasos. Agora ela já tem permissão de tomar água. Jesus disse assim: eu sou a água da vida. E disse que para a mulher do poço, a mulher samaritana, que quem bebesse da água que ele dava, nunca mais voltaria a ter sede. E pelo contrário, rios de água vivas fluirão do nosso interior. Então, vamos ver que agora ela já está protegida pelo dono do campo. Ela disse que não era para sair mais do campo, porque agora os olhos do dono da seara, de Deus, estavam sobre ela, simbolizando Deus. E ninguém mais podia tocar nela. Ninguém podia maltratar, não podia tocar nela. Tendo tu sede, vai aos vasos, bebe do que os moços tirarem. Tá vendo? Tudo começou com ela fazendo um serviço que ninguém queria fazer. Sendo já hora de comer, disse Boaz. Boaz é o dono do campo, é o senhor da terra. Achega-te aqui e come pão e molha o teu bocado no... Aqui a tradução é vinagre, mas é vinho. E ela se assentou ao lado dos segadores.
ela saiu de trás das gavelas, ela saiu de trás de onde ninguém enxergava ela, e agora já está sentada, comendo pão e tomando do suco ou do vinho, não faz diferença, tudo é da uva mesmo, juntamente com os segadores. Deus vai tirar você do anonimato, Deus vai tirar você de algo que você faz que ninguém dá valor que você faz, e vai te colocar entre os segadores, entre pessoas que batalham para a obra de Deus. É promessa de Deus para a sua vida. E deu trigo tostado, comeu e ainda fartou. Isso aqui faz lembrar, sabe de quê? De Santa Ceia. Quem não come o meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então, fazer isso em memória de mim. Agora ela já faz parte da família, ela está protegida no campo, ninguém mais pode tocar nela, ela não vai sair para outro campo, ela já tomou da água que eles tiraram, agora ela participa do pão e do vinho. Capítulo 2, versículo 15 e 16 diz assim: E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos moços, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis, e deixai cair alguns punhados de feixes, e deixai alguns punhados e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. Sabe o que Boaz falou? Olha, ela está colhendo só aquilo que sobra, não é? Sim. Faz o seguinte, deixa ela pegar também dos melhores. De vez em quando, joga alguma bênção no chão. Joga algum punhado bom para ela apanhar. Gente, você começa, pelo amor de Deus, deixa eu fazer alguma coisa para a obra de Deus. Aí depois que você começa, Deus começa a provar. Então começa as bênçãos de Deus chegar até você. Agora ela não está mais colhendo aquilo que caía por acaso. Ela está colhendo o que está sendo deixado para ela. Isso aqui já é bênção. Mas por enquanto ainda está no chão. Ela ainda não tem ainda aquele status tudo que deveria ter. Mas agora as bênçãos já começou a chegar para ela. A evolução que ela teve aqui foi muito grande. Capítulo 2 e 20 diz assim. Está vendo os pontinhos aqui, ó? Porque a parte B. Este homem é nosso parente chegado, é um entre os nossos remidores. É Boaz. Quando Ruth chega em casa, a sogra dela pergunta: você estava onde? E ela diz: eu estava colhendo no campo e tal, e contou toda a história para a sua sogra. Quando ela conta a história para a sogra dela, Noemi, adora ao Senhor e fala assim: esse homem é um dos nossos parente remidor. Parente remidor é o parente que era responsável por comprar uma propriedade caso alguém vendesse ou se alguém virasse escravo. Então o parente remidor, ele tinha a obrigação praticamente de ir lá e restituir e pegar de volta aquilo que foi tomado para pagar uma dívida ou alguma coisa do tipo. Então esse Boaz tinha responsabilidade com Ruth, com a família de Ruth. Ele não conhecia Ruth, mas ele sabia que... Ele não conhecia Ruth, mas como Ruth ficou viúva, sem ter filho, de parente dele, automaticamente ele deveria ser um dos seus remidores. Eu coloquei aqui, ó, a Ruth, capítulo 2, 23. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher até a cega. Das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Então depois do trabalho, ela foi ficar com a sogra dela, tranquilo? Mas ela ficou até o final da cega. E eu peguei esse versículo aqui, essa passagem de João 4,35, Jesus dizendo assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses, 4 é número de prova, de provação, de que alguém é provado, até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo,
levantai os vossos olhos e vede que as terras estão brancas para a ceifa. É hora de começar a fazer igual Ruth. É hora de você começar a tomar uma atitude. É hora de você começar a perguntar: o que eu posso fazer nessa seara? O que eu posso fazer como Ruth? Se não tiver nada que eu possa fazer, eu posso pelo menos colher os rabiscos da terra? Eu posso pelo menos colher após os segadores? Eu posso pelo menos fazer aquilo que ninguém quer fazer para a obra de Deus? Faça. Os campos estão brancos para as ceifas. Jesus está dizendo assim: olha, é hora de começar a evangelizar, é hora de começar a anunciar o reino de Deus. O reino de Deus é chegado, está próximo. É hora de começar a pregar arrebatamento de igreja. É hora de começar a pregar arrebatamento, volta de Jesus, salvação de almas. É hora de começar a pregar transformação de vidas. Os campos estão brancos para as ceifas. É hora de Deus começar a levantar pessoas como Ruth, que tem um desejo missionário no coração de fazer a obra de Deus. E não importa com status, não importa se vai estar na frente ou atrás dos segadores, importante é você colher algo, porque os campos estão brancos para as ceifas. Deus procura segadores como Ruth no dia de hoje, que está difícil de encontrar. Lava-te, unge-te e veste os teus vestidos. Como Ruth espiritual, nós temos que aprender a estar limpo espiritualmente falando. Ungir aqui é perfumar, colocar perfume, que tem um significado de pureza espiritual, no caso do lavar aqui, mas aqui uma noiva cheirosa e ungida fala de unção, de poder de Deus. E veste os teus vestidos. Então Ruth volta a encontrar com Boaz, mas primeiro ela toma um bom banho, ela coloca perfume e ela veste os seus vestidos. Apocalipse 3:4 diz assim: mas tenho também em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Então, 3 coisas que a igreja, como Ruth, espiritualmente falando, tem que ter. Tem que estar limpa, é pureza espiritual. Tem que estar ungida com a unção do Espírito Santo. E tem que estar com vestes de santidade para andar com o dono da terra, com Boaz, com Jesus Cristo. Quando ela chega e conta e conversa com Boaz: olha, você é meu parente remidor e tal. Então, Boaz responde: porém agora é verdade que eu sou o seu remidor. Mas ainda existe outro remidor a mais chegado do que eu. Remidor, já disse para você que era um parente responsável por comprar, por resgatar aquilo que ficou pendente. Quem era um remidor antes de Jesus Cristo? Era a lei. As pessoas eram salvas pela lei. Hoje é salva pela graça. Então agora o remidor, o nosso remidor, que se chama Jesus Cristo, é da graça. O outro remidor é a lei. Então a lei ficou para trás, porque agora nós somos remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Disse mais: dá-me a capa que tens sobre ti. Ah, ela tinha uma capa. É o vestido que ela tinha. Segure-a. E ela segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada e as pôs em cima. Então foi para a cidade. Olha aqui. Ela tinha uma capa. E ela tinha ainda, no caso, ela ganhou essas medidas de cevada porque ela tinha um vestido para guardar essas cevadas. Ela tinha uma capa. Era alguém que estava vestida, que estava comportada.
Era alguém que realmente tinha vestes de santidade, salvação. Disse mais: estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse: não vás a tua sogra, de mão vazia a tua sogra. Então ele despediu da Ruth e falou assim: olha, eu vou ver a sua situação com outro remidor e vai até sua sogra, mas não volta com as mãos vazias. Se tratando de Boaz como dono da fazenda, como o dono da terra, como Jesus Cristo, observe que depois que Ruth foi até ele diz: não vai voltar com as mãos vazias. O que eu aprendo aqui? Quem vai até Jesus Cristo nunca volta com as mãos vazias. Ele sempre tem algo para te dar. Cristo tem bênção espiritual, bênção emocional, bênção físicas e bênção de salvação para te dar. Chega a ter Cristo. Olha só, não vás vazia a tua sogra. Não volte de mão vazia para trás. Quando você entrar na igreja, fala com Deus assim: Deus, eu estou aqui e eu preciso sair daqui abençoado. Eu preciso que o Senhor entre na minha vida, na minha casa, nos meus negócios, na minha mente. Eu preciso que o Senhor seja uma prioridade na minha vida. Fala com Deus. Então Boaz conversa com o outro remidor. E sabe o que o outro remidor fala com Boaz? Fala assim: olha, eu não vou remir não, porque senão vai complicar as minhas posses, a minha herança. Pode remir, pode ficar com ela para você, ela não presta para mim. Eu não vou gastar os meus bens com ela. Você não tem interesse de remir. Ele era responsável e abriu mão. A lei era responsável, mas depois de Jesus, a graça nos alcançou. Então o povo ficou na porta. Os anciões disseram: somos testemunhas. Gente, tinha testemunha aqui, ó. Ruth 4:11, eles testemunharam. Fala sério, quando alguém recebe uma bênção na igreja, o que o povo faz? Eles ficam batendo palma para você, testemunhando? Ou eles ficam murmurando? Ou eles ficam criticando você? Igreja tem que ter pessoas que confirmam, pessoas que ligam, no caso, como Jesus falou assim, o que é ligado na terra é ligado no céu. Pessoas que carregam as cargas uns dos outros. Pessoas que choram com os que choram, que sorri, que alegram com os que se alegram. O povo foi testemunhar o papel, a obra de Boaz, do dono do campo, para com Ruth. Quem serão as testemunhas quando a igreja... Eu peguei isso aqui na internet também. Então aqui mostra Jesus voltando, a igreja aqui embaixo para subir, e aqui em volta os anjos. Então a igreja sobe, Cristo desce e os anjos tocam. Aqui embaixo está a Ruth espiritual, aqui em cima está o Boaz espiritual, e aqui em volta estão os anjos, que as testemunhas, os anciãos que ficaram lá para dizer: somos prova do amor, da união, da comunhão entre a igreja e Cristo. 4:13, Ruth 4:13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz a um filho. Eu grifei aqui, o nome do filho é Obed, avô de Davi. Voltando. Agora ela casou com o dono do campo. Sabe o que significa isso aqui? Que agora o campo é dela. Que agora ela é dona de tudo. Gente, isso aqui é muito lindo, é profundo.
esse livro. Então ela sai de uma terra ela sai para uma terra que ela não conhecia. Ela sai para ter um marido, no caso a lei do levirato garantia isso para ela, que ela também não conhecia. Da mesma forma que nós temos a promessa de viver com Cristo, nós não vemos Cristo, mas acreditamos. Nós não vemos o céu, mas esperamos, estamos partindo. Noemi aqui faz um papel de Espírito Santo. Ela leva a sua nora a ter o encontro com o dono do campo. Ruth, como um papel de igreja evangelizadora, igreja batalhadora, igreja que faz a obra, igreja que procura fazer algo para melhorar, para crescer. Ela começa fazendo um serviço que ninguém quer e termina sendo dona de tudo que ela estava colhendo. Faça algo para Deus. Faça algo. Comece a partir de hoje. Fala, Deus, eu quero fazer algo. Eu quero ser como Ruth. Eu quero começar, meu Pai, a colher as espigas nas gavelas, mesmo que seja depois dos segadores. Eu quero começar. Deus vai abrir portas para você. Deus vai abrir cultos para você fazer. Deus vai abrir evangelismo para você. Comece na sua casa, comece na sua rua, no seu prédio, no seu trabalho. Comece a falar de Jesus para as pessoas. E você será, depois de casar, depois do arrebatamento da igreja, dona de tudo isso. O casamento de Cristo com a igreja garante que agora Cristo será um em todos. Nós com Cristo seremos um. Assim como Cristo venceu e assentou no trono com seu Pai, nós sentaremos no trono com Ele. Então, fique firme com o Senhor. Faça a obra dele. Deus tem grandes bênçãos para você. Um grande abraço. Até mais.